Para a TV Lesbon News, Cidade na Tela, conversando agora com o coordenador do Cadastro Único do Bolsa Família, aqui da sala, que fica situada no CRAS, no CAD Único, Josivan Silva. E agora, Josivan, primeiramente cumprimentar, muito boa tarde. A gente fala sobre atualizações, sobre regras, algumas coisas que mudaram no Bolsa Família de alguns tempos para cá, né? Ô Felipe, boa tarde. Boa tarde, pessoal que acompanha a gente nesse momento. Sim, a gente, desde quando houve a mudança na gestão nacional, né, e o programa de transferência de renda voltou a ser o Bolsa Família novamente, há a implantação de algumas novas regras e isso tem causado muita dúvida na população que é público desse benefício, né, que no caso é o Bolsa Família. Então, hoje, não só o município de Elésimo Veloso, mas todo o território nacional passa por uma espécie de fiscalização para adequação das famílias que estão inseridas no cadastro único, que é a porta de entrada para o programa Bolsa Família, e isso tem causado algumas dúvidas e a gente está aqui hoje para tentar esclarecer algumas delas. De forma objetiva, qual a situação de Elesbom Veloso hoje, o perfil do elesbonense, dos beneficiários do Bolsa Família? Como se encontra o município, essas pessoas que recebem esse benefício? Esse perfil, ele tem modificado o aumento de benefícios cortados? Como é que Elesbom Veloso está se sobressaindo? Porque a gente sabe que houve uma deficiência, houve muitas mudanças, né? O município de Elésimo Veloso não é diferente dos demais municípios do território nacional, né? A gente, nesse momento, nós estamos fazendo um trabalho de visitação às famílias que foram identificadas sozinhas no cadastro único, ou seja, são famílias que têm uma pessoa só cadastrada, que é chamado de cadastro unipessoal, né? Então, no início do ano, essas famílias tiveram o benefício suspenso temporariamente, e aí foi dado um prazo para que cada município fizesse as visitas para fazer a avaliação de quem fato se encaixa no perfil do programa ou não. Então, o que acontece é que o município de Elésimo Veloso, ele tem um número de pessoas cadastradas sozinho nesse cadastro que é muito grande, o que gera aí uma espécie de irregularidade, porque é o seguinte, ah, o benefício, o cadastro, ele deve ser da família. Então, o que a gente percebeu é que tem muita gente que está sendo desmembrado de um cadastro para estar sendo incluído posteriormente num cadastro sozinho, sendo que trata-se do mesmo domicílio, né? Então, essas situações todas estão sendo averiguadas, elas Veloso tem aí mais de 600 pessoas para serem averiguadas, a gente ainda está ainda na metade desse caminho, a gente também tem bastante tempo ainda para estar fazendo esse trabalho, né? Mas, como eu estou falando, né? Então, as famílias, quando procurar o setor de cadastro, tem que ter em mente o seguinte: eu preciso procurar o setor de cadastro único aqui do meu município, eu preciso cadastrar a minha família. Eu não posso cadastrar só o esposo, ou só a esposa, ou só o filho, ou só a filha, ou só a irmã. Tem que ser o cadastro familiar. Achando que, no caso, uma família com 5 pessoas, colocando unipessoal, e 5 de repente podem estar recebendo um benefício. Talvez nesse pensamento. Sim, sim. Na grande maioria das vezes tem esse objetivo. Então, o que que acontece? Não significa dizer que uma pessoa que mora sozinho, que não tem ninguém para ajudar, para compartilhar as despesas de casa, né, não vá ter direito ao benefício. O que acontece aqui na questão é famílias que são unipessoais são público de averiguação. Elas não significa dizer que elas não vão receber o benefício. Vão receber desde que se encaixe dentro de um perfil que não é traçado pelo município, e sim pelo Ministério mesmo. Josivan, Bom Veloso, a gente sabe que após essas suspensões para averiguação, alguns benefícios provavelmente, isso é de certeza, que não vão voltar a constar nesse sistema na folha de pagamentos do Bolsa Família. Em números, qual é a imagem que Bom Veloso hoje tem? Olha, Felipe, numericamente falando, é difícil a gente precisar o valor, porque é o seguinte: mensalmente há uma alteração nessa listagem de famílias, né, cujo benefício é suspenso, cujo benefício é bloqueado, mas também tem aquelas que o benefício é revertido, volta a receber novamente, e isso vai variando conforme a taxa de atualização que o município vai apresentar. Então, o que nós temos hoje é em torno de 600 famílias sendo averiguadas, sendo que dessas 600, em torno aí de cento e poucas famílias já voltaram
a receber o benefício. Então, mas aí a gente já começa a entrar numa outra situação, que é a questão das informações que são repassadas pelo Ministério via programas de reportagens nacionais, né, na mídia nacional, e que, no entanto, não está sendo empregada no determinado momento. Vamos falar aqui, por exemplo, seguro-defesa. Segundo o ministro Wellington Dias, quem recebe o seguro-defesa não teria mais nenhum bloqueio do benefício. Ocorre que nós temos encontrado alguns casos em que o motivo do bloqueio do benefício são parcelas do seguro-defesa. Então, existe ainda algumas inconsistências, essas inconsistências o Ministério tem conhecimento, elas estão sendo tratadas, né? Porque tudo é através de sistema. Então, para que o nosso telespectador, o nosso ouvinte, o nosso beneficiário compreenda, tudo é de forma automática. Quando você procura o setor de cadastramento e nós lançamos as suas informações que você presta no momento da entrevista no sistema do cadastro único, quem vai analisar aquelas informações não é uma pessoa, é um computador que está lá previamente programado para poder avaliar e determinar, traçar o perfil e aí ver a disponibilidade de recursos, porque existe um orçamento, né? E aí fazer a liberação desse benefício. E aí a gente passa para a questão das condicionalidades para cadastros, atualizações. Primeiramente, quais são as documentações para estar fazendo esses cadastros, essas atualizações são necessárias trazer aqui para a sala do cadastro único. E logo após eu gostaria também que o senhor comentasse a respeito das condições para que os beneficiários possam ser colocados e enquadrados aí nesse benefício. No momento da entrevista, o usuário ele precisa, né, trazer toda a documentação pessoal dele, né, que vem procurar o setor, bem como dos demais componentes familiares. Tá? Identidade, CPF, título, carteira de trabalho, certidão de nascimento ou de casamento. Né? Então, toda essa documentação ela é solicitada através do sistema. Então, a gente costuma dizer, quanto mais documento, melhor. Por quê? Porque fica melhor de traçar o perfil dessa família, fica melhor de fazer levantamento de dados, porque hoje é o seguinte, hoje nós temos o cadastro único, e esse cadastro único, ele cruza informações com diversos outros cadastros da base nacional, né? Como o Ministério Público, a questão do CNIS, a questão do CNIS, melhor dizendo, com a CGU, com o Ministério do Trabalho, ou seja, atualmente, no dia 17 de junho, para ser mais preciso, o sistema fez uma atualização automática, onde ele encontrou no município de Elésio Veloso quase 200 famílias com omissão de renda. São famílias que têm uma renda registrada ou teve nos últimos 12 meses, mas que não informaram no cadastro único. Então, automaticamente ele puxou essa renda. Qual é o resultado disso? O resultado é que algumas famílias tiveram redução no valor do benefício. Né? Outras, inclusive, tiveram até uma suspensão no benefício por caracterizar uma irregularidade no cadastro único. Então, essas famílias também são público de averiguação, estão sendo visitadas e estão atualizando seus cadastros para que voltem a receber o benefício, caso já tenha saído dessa situação. É muito importante a gente falar sobre isso, porque é o seguinte, ultimamente, as famílias têm falado muito o seguinte, eu vi na televisão que se eu tenho um salário mínimo, eu tenho direito ao Bolsa Família, entre aspas. Se você já recebe o benefício, você vai continuar recebendo, porque você entra numa condição que nós chamamos de regra de proteção. E aí você tem direito a continuar recebendo o benefício por até 2 anos. Não significa dizer que você vai ficar recebendo durante os 24 meses. Pode ser que seja cancelado antes. Então, o que, que acontece? Vamos supor, eu, aqui, o Josivan, junto com a minha família, estou recebendo o benefício, aí eu começo a trabalhar, tenho um registro, e meu benefício vai ser cancelado agora? Não, ele vai cancelar depois. Então, inicialmente, há uma redução no valor do benefício, que pode até chegar a 50%. Daí a justificativa do benefício para muitas famílias está passando por uma redução de valor, né? Está diminuindo esse valor. Qual a importância de procurar o setor para estar obtendo essas informações, Josivan? O que é que você enfatiza? Porque o perfil, essa pergunta foi feita porque as notícias, os rumores e o que a gente presencia ali na sala do cadastro único
é que pessoas, às vezes, por informações desencontradas ou informações incompletas, formam um pensamento errôneo a respeito dessas atualizações e desses novos termos do novo Bolsa Família, né. O pessoal que trabalha no setor do Bolsa Família e no Cadastro Único, eles passam por capacitações, né? Só para a gente ter uma ideia, nesse mês de junho, nós participamos de 2 capacitações. E a quantidade de informações que são transmitidas para nós nessas capacitações, ela é imensa, né? Então, quando se busca informações de terceiro, essas informações elas chegam meio que quebradas, elas nunca vêm na totalidade. Então, em vez de informar, de certa forma acaba desinformando porque a pessoa não tem a informação completa. Então, é muito importante, extremamente necessário para que o usuário entenda, sempre que houver necessidade, a dúvida ou qualquer tipo de problema, é que ele procure o setor do cadastro único, o pessoal que está lá atendendo. São pessoas que foram capacitadas, elas têm as informações que são repassadas através de e-mails, através de resoluções, através de portarias. Algumas coisas acontecem que é difícil de a gente compreender. Aí é onde entra as falhas que o sistema apresentam, né? E essas falhas são remetidas à coordenação nacional e eles vão tratar lá na equipe de TI para tentar fazer a correção desses problemas. Mas o importante é que o usuário procure o setor de cadastro mesmo. Inclusive, eu gostaria de te agradecer por receber a nossa equipe, a TV Lesbon News aqui no CRAS de Lesbon Veloso, e deixo também você à vontade para considerações aqui para o nosso público, para quem nos acompanha. Eu só gostaria de acrescentar que para a família é muito importante a questão da condicionalidade permanecer no programa. Uma vez que a família recebe o benefício, ela tem por obrigação manter os filhos frequentando a escola normalmente, cuidar da vacinação. A gente está aí em campanhas nacionais, o Brasil ele já foi referência no sistema de vacinação e hoje a gente passa é, por diversos problemas onde os períodos de campanha de vacina estão sendo prolongados porque não consegue atingir a taxa de 95%, que é a meta nacional. Então, para você que é beneficiário do Bolsa Família, essa é uma condicionalidade nova que entrou no programa, onde você vai ter que manter a caderneta de vacina do seu filho em dia. Depois de um certo tempo, quando for cruzar as informações, se seu filho não tiver sido vacinado, daquelas vacinas que são obrigatórias, você terá benefício bloqueado, benefício suspenso, ou seja, você vai ter problema. Uma outra coisa também é o pré-natal das gestantes. É obrigatório fazer o pré-natal. Uma vez que a família já está incluída no cadastro único, já é beneficiária desse programa, tem que se fazer o pré-natal. Então, atrelaram essas condições ao benefício do Bolsa Família, porque é o seguinte, quem sai ganhando é a população. Se você mantém a sua vacinação em dia, se você mantém acompanhamento da gestação pela equipe de saúde, fazendo aí o seu pré-natal, só você tem a ganhar, só o seu filho tem a ganhar, a sua filha, a sua criança que vai nascer, vai poder chegar a esse mundo com um pouco mais de saúde. Então, é importante que não deixe de cumprir essas etapas. Então, fazer todo o acompanhamento nutricional, né? Fazer a atualização do cadastro no prazo máximo de 2 anos, você não pode passar 2 anos sem atualizar o cadastro. Então, isso é importante, isso é fundamental que seja feito, né, no período regular para que você não tenha problemas no benefício. Porque é o seguinte, você manter o seu benefício é fácil, é só fazer a atualização e seguir essas regras. Agora, uma vez que o benefício está com problema, para tratar essa inconsistência, para tratar esse problema, é uma dificuldade maior. Você vai passar um mês, 2 meses ou vários meses sem receber o benefício. Um benefício que é de extrema necessidade dentro da sua residência, dentro do seu domicílio. No mais, Felipe, eu queria agradecer aqui a presença, né, da reportagem, dizer que o CRAS, o setor do cadastro único, está aberto tanto para a imprensa local, quanto também para o próprio usuário, que na dúvida pode procurar aqui o setor, tá? Não necessariamente não precisa falar comigo, a equipe é bem treinada, a equipe é capacitada para fazer todos os atendimentos.